Hora de entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com o vice-presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e secretário de Saúde também do Espírito Santo, Nésio Fernandes. Secretário, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem? Ouço muito bem, Mona Lisa, boa noite, uma satisfação enorme estar com vocês. Prazer é todo nosso, secretário. Bom, secretários, os secretários estaduais, né, que estão representados ali no Conselho de Secretários, estão dizendo uma frase muito forte, que é impossível fiscalizar passageiros. Queria começar a nossa conversa exatamente por aí. É mais uma polêmica desnecessária e uma maneira de complicar aquilo que poderia ser muito simples na vigilância de aeroportos, no controle de fronteira. Diversos países do mundo, praticamente toda a Europa, têm adotado uma medida já pacificada, já conhecida e que nunca se tornou uma polêmica desnecessária em relação ao passaporte da vacina. Aquilo que nós, neste momento, deveríamos estar exercendo e aprendendo com toda a evolução da pandemia, de estar adotando medidas de testagem em massa, como estratégia de rastreamento, o passaporte da vacina, não só para controle de fronteiras, mas também do fluxo interno no país. Neste momento, o Congresso Nacional deveria estar debatendo e publicando legislações robustas que exijam o comprovante de vacinação para qualquer atividade coletiva. Aqueles que não querem se vacinar, é um direito deles. No entanto, nós não somos obrigados, nos espaços públicos coletivos, ter que conviver com pessoas negacionistas e que se submetem a um comportamento de risco muito maior do que aqueles que decidiram se vacinar. É uma questão de saúde pública, de interesse nacional, defesa da vida e, de fato, a complexidade para poder fazer esse monitoramento dos viajantes, ela é inviável na ampla maioria dos municípios e o risco de não funcionar é muito grande. Então, uma medida que nem os técnicos do Ministério da Saúde acreditam nela, onde praticamente toda a comunidade de epidemiologistas, sanitaristas do Brasil tem condenado, e é o momento do Brasil entender que nós estamos sob o risco de poder comprometer o benefício da vacinação em virtude de não termos medidas que garantam uma plena cobertura vacinal com 2 e 3 doses no início do próximo trimestre no nosso país. Sim, secretário, eu já vou passar também daqui a pouquinho a entrevista para os nossos analistas, mas para entender melhor o porquê dessa palavra tão forte, né? O impossível. Então, impossível por quê? Falta contingente, impossível porque a checagem, ela depende de recursos, também de pessoal, de informações verídicas. O impossível se refere exatamente a quê ou é um conjunto de razões que levam ao impossível? Então, a própria comunicação entre a Anvisa e os municípios, a rede de vigilância em saúde do país, ela não é ágil, ela não é rápida o suficiente para poder garantir que todos os passageiros sejam monitorados de maneira adequada. E também, na prática, o telemonitoramento, o monitoramento à distância, ou com as visitas amostrais, elas não vão ser suficientes, inclusive para lidar com os contextos de indisciplina e de todos os jeitinhos que são possíveis de serem feitos para poder burlar esse tipo de medida altamente ineficaz. Nós já temos hoje no Brasil dificuldades de poder monitorar, por exemplo, todos os pacientes positivos que já estão diagnosticados com a Covid-19 e que precisam ficar isolados em seus domicílios sem contato com a população. Esse monitoramento já é frágil com a própria carga de doença que temos hoje no país e quanto mais agora se sobrepondo a essa carga a um monitoramento de viajantes em uma medida que poderia ser simplificada no controle de fluxo do acesso, da migração. Aqueles passageiros que vêm e que passam pelo controle migratório, pelo check-in, eles deveriam já comprovar a sua vacinação, o seu comprovante de testagem e serem autorizados ou não a viajar. Recentemente estive em uma missão oficial na Europa e as próprias companhias aéreas que embarquem passageiros que não tenham comprovação de vacina ou de testagem de RT-PCR ou antígeno são multadas em 20 mil euros, em 10 mil euros. Então, medidas coerentes com a gravidade da situação sanitária do mundo e do momento da pandemia com a circulação de uma nova variante. Sim. Secretário, chamar então agora o nosso time efetivamente. Renata, chega na conversa também, por favor, minha querida. Obrigada, Mona. Secretário, boa noite. A gente viu mais cedo o diretor-presidente da Anvisa falar muito claro aqui na CNN. Nós temos, enfim, o passaporte da vacina. O cenário que o senhor está colocando é que, apesar dessa medida, ela não vai ter efetividade. Então,
Na prática, o senhor entende que nós não temos uma medida como o passaporte da vacina? Ou ela só é parcial, ela só será parcialmente efetiva? Eu queria que isso ficasse mais claro. A efetividade, o desfecho dela de vida real vai ser muito frágil, muito fraco. Na verdade, o país deveria estar implementando medidas que exigissem passaporte da vacina para bares, restaurantes, inclusive sobrepondo testagem e passaporte de vacina em espaços onde as pessoas se aglomeram sem máscaras, em estádios de futebol, em casas de shows, em eventos de grandes aglomerações. E, nesse momento, nós estamos, na verdade, dando um cartão verde para a circulação em espaços coletivos de grande circulação e fluxo para pessoas que, de fato, não deveriam estar sendo autorizadas a circular livremente, porque a chance delas estarem infectadas e de transmitirem novas variantes, ou até as variantes que já circulam, que são extremamente perigosas, é muito grande, muito maior do que aqueles que estão vacinados. Então, não é adequada a medida, ela é insuficiente, a comunidade de médicos sanitaristas não concorda com ela e, de fato, os próprios técnicos do Ministério da Saúde também não acreditam na medida. Leandro, chega também na conversa, Leandro? Obrigado, Mona Lisa. Secretária, obrigado por estar conversando com a gente também. Boa noite. Secretário, o Rio de Janeiro bancou os riscos da Ômicron e manteve a festa do Réveillon de maneiras diferentes. A gente está vendo várias capitais cancelando. Queria te perguntar, o que a gente já sabe dessa variante é motivo da gente cancelar o Réveillon ou fazer um meio termo, como o Rio está ensaiando aí fazer aqui na capital fluminense, secretário? Em 2 semanas é possível que já tenhamos conclusões definitivas e mais sólidas para poder tomar decisões de grande repercussão no que diz respeito a atividades de entretenimento, aos shows, aos grandes eventos do ciclo final de ano, verão e carnaval. Por prudência, ainda não tendo informações conclusivas, é adequado que as festas sejam canceladas agora no final deste ano. No entanto, na nossa avaliação, outros elementos podem ser considerados após as conclusões sobre a variante Ômicron e também indicadores como a cobertura vacinal de 2 e 3 doses, a possibilidade de termos já vacina para crianças no mês de janeiro no Brasil, estarmos também podendo alcançar 90% de cobertura vacinal da população total para melhor controle da circulação do vírus. Então, outros elementos podem ser considerados para uma decisão futura sobre o carnaval. No entanto, sem passaporte da vacina, sem medidas mais duras no que diz respeito à mobilização pela vacinação e pela testagem, temos um contexto de alto risco para o descontrole da pandemia no início do próximo ano do país. Secretário, eu sei que até pela parceria aí no Conselho, vocês não falam muito sobre outras administrações, mas aqui em São Paulo, tanto o governador quanto o prefeito, né, estão dizendo que a história aqui vai ser, sim, de uma fiscalização mais robusta, mais intensa e até um antagonismo aí diante do que o presidente Bolsonaro fala, tem sido mais uma vez ouvido por parte do governador João Dória em relação à fiscalização, por exemplo, no maior aeroporto internacional, né, do Brasil, que fica aqui em São Paulo. Eu queria ouvi-lo sobre isso. A gente pode ser que tenha uma colcha de retalho de regras e de fiscalizações muito diferente, colcha de retalho mesmo, daquelas imprevisíveis no nosso país por causa desse tipo de problema que o senhor está relatando para a gente? Aqui o sistema de vigilância não foi preparado para esse tipo de monitoramento, na quantidade de viajantes que nós temos diariamente em todo o país. Então, é claro que os governos estaduais, os municípios, como têm se comportado ao longo de toda a pandemia, farão todos os esforços para poder cumprir e mitigar riscos. No entanto, a efetividade, a capacidade de que isso seja homogêneo e que tenha uma alta qualidade em todo o território nacional é muito baixa. A possibilidade de que, de fato, funcione esse controle de viajantes, ele de fato não... mais uma vez o país erra em podendo tomar medidas eficazes, conhecidas e adotando medidas que vão complicar aquilo que poderia ser muito mais simples e eficaz. E a gente está pressupondo que quem vai chegar aqui, né, quem já é não vacinado, ou seja, quem já foi omisso no seu país, vai chegar aqui. Não me refiro àquelas pessoas que não podem tomar a vacina por questões de saúde, né? Eu me refiro àqueles que não acreditam na ciência. A gente vai pressupor que esse tipo de pessoa virá aqui
para ter um comportamento preocupado com a sociedade, com o entorno, se no país de origem deles a preocupação é zero, né? Se eles não se vacinaram. A própria percepção de risco num contexto de circulação de um vírus que causa, na ampla maioria dos casos, sintomas muito leves, e ainda mais num contexto já de pessoas vacinadas e também de uma variante que vem apresentando sintomas leves e quadros assintomáticos numa frequência muito grande, acaba reduzindo a capacidade do próprio passageiro, da própria pessoa de reconhecer o risco e a necessidade de testar, a necessidade de procurar uma avaliação médica, a importância do isolamento, de não ter contato com outras pessoas. E tudo isso faz parte da complexidade que é o manejo de uma doença altamente transmissível e que evolui com um quadro de baixo risco e de resolução autolimitada em poucos dias, na ampla maioria dos casos, sem nenhuma intervenção médica, mas que, de fato, essas pessoas vão acabar tendo um comportamento de relaxamento, né, da disciplina necessária para essa quarentena. O senhor acha que, pelo que está no desenho, vai ser um verão e um período de carnaval muito diferente em termos de apreensão? Porque o ano passado a gente não teve, né, da viradinha de 2020 para 2021, estávamos todos atônitos com o que acontecia em Manaus, toda a apreensão do que depois o país inteiro ia passar. A gente, de novo, pode esperar um momento de autoridades em estado de alerta permanente por essa dúvida do que vai ser o próximo verão e o carnaval no Brasil? O Brasil reúne todas as condições para ser um exemplo mundial no controle da circulação do vírus, da pandemia, porque ele tem todas as ferramentas. Nós temos o Sistema Único de Saúde, temos vacinas boas, seguras, eficazes, disponíveis para toda a população, e a possibilidade de que a gente consiga controlar o vírus no início do próximo trimestre ela é muito grande, principalmente se as conclusões evoluírem para que a nova variante não tenha um escape vacinal significativo. No entanto, a eficácia das vacinas para quadros leves, principalmente, já desde o mês de outubro, internamente nos fóruns de pesquisadores, de epidemiologistas, nós já discutimos que ela cai muito a partir do 5º e 6º mês e que é necessário uma dose de reforço. Então, a nossa cobertura vacinal de 3 doses para enfrentar um ciclo de verão, principalmente no final do mês de fevereiro e março, onde grande parte dos estados brasileiros, já por sazonalidade, há um crescimento de doenças respiratórias, nós vivemos um contexto que precisa ser avaliado com alto risco para um descontrole da circulação do vírus. Claro que não haverá, e a possibilidade é baixa, de termos uma grande onda com repercussões em internações e óbitos equivalentes àquelas que tivemos no início deste ano e no ano passado. No entanto, nós não temos razão nenhuma para prescindir de proteger toda a população e não temos nenhuma nova onda, mesmo que seja mais tênue, de óbitos ou internações, porque já temos as condições de evitar. Então, a disponibilidade das vacinas, as estratégias que nós temos disponíveis, simplesmente dependendo da boa vontade política dos governantes, simplesmente dependendo de dar crédito à opinião da ciência, das boas práticas e mobilizar o país naquilo que deve, de fato, dedicar a nossa energia e não em temas e polêmicas inúteis que mais atrapalham do que colaboram para o controle da circulação do vírus. Sem dúvida, secretário, sem dúvida nenhuma. Bom, eu quero agradecer o vice-presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e também secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, pelo papo aí direto, reto, sem firulas. Muito obrigada e até uma próxima. Boa noite ao senhor. Eu que agradeço, Mona Lisa. Boa noite a todas e a todos. Obrigada.